Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Interditado. Essa aqui é a parte 5. Este é o canal do Professor Guru e meu nome é Conrad. Hoje a gente vai continuar contando um pouquinho, a respeito de toda essa trajetória do que aconteceu desde o dia 19 de fevereiro de 2019, lá com o prédio que eu moro, que é o condomínio Liberté Morumbi. Bom, até o vídeo passado a gente tinha visto um pouquinho aí sobre a parte do escoramento, lembrando que lá são dois blocos, um chamado de Dijon, que foi o mais afetado, que é o bloco que eu moro, e um outro bloco que é o bloco Nice, que foi menos afetado. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o que ocorreu do dia 25 de fevereiro até o dia 28 de fevereiro, que era de segunda até quinta-feira. Nesse período, as coisas estavam andando um pouco mais lentas, porque eles ainda estavam realizando o trabalho de escoramento. E aí você fala, ué, mas eu achei que já, pelo vídeo anterior, eu achei que já tinha acabado. Não, não acabou. Por que que não acabou? Porque o que tinha acabado, na verdade, foi a primeira parte do nosso bloco, quer dizer, do bloco que eu moro, que é o bloco de João, o quarto mais da frente do prédio. Depois desse quarto, eles foram escorar mais para dentro, ou seja, uma segunda fileira, vamos dizer assim, de escoramento. E também tem o outro bloco, que é o bloco Nice. Eu vou colocar aqui um vídeo para vocês só para mostrar a situação no dia 25. Então, tá aí o aparelhinho do Corpo de Bombeiros, o laser, e aí vocês podem escutar no fundo essas marteladas aí que vocês estão ouvindo são as escoras sendo instaladas. E pelas imagens dá para perceber que eles já estavam escorando até o último andar. Nesse dia acho que eles já estavam chegando no último, ou já tinham terminado o último e já estavam fazendo também a parte interna. Enquanto isso, os bombeiros estavam medindo através do equipamento a laser para ver se havia algum tipo de deslocamento para um lado, para o outro, para frente ou para trás. Ou seja, qualquer coisa que ocorresse durante esse monitoramento, eles emitiam um alerta e os operários tinham que evacuar o prédio. Para minha surpresa, a outra torre, que é a Torre Nice, eu não tinha nem percebido, demorei uns dias para perceber, porque eu estava tão assustado com o que estava ocorrendo com a Torre de João, que a Nice meio que ficou de lado. As duas torres foram interditadas. Honestamente, eu achei mais que a Torre Nice tinha sido interditada num primeiro momento por conta de um perigo de desabamento da Dijon. Porque se a Dijon caísse, obviamente afetaria a Torre Nice, então não teria como deixar as pessoas morando lá dentro. Só que aí eu passei lá e comecei a dar uma olhada com mais cuidado na Torre Nice. E eu vou mostrar algumas fotos aqui para vocês. Então, essa primeira foto, vocês estão vendo lá no fundo, no canto superior direito da imagem, vocês estão vendo a Torre de João, dá para ver até o buraco. E aí vocês começam a perceber algumas rachaduras. Vocês percebem aí que tem umas rachaduras, até aí a gente não sabia se já estava, se já existia, se não existia, se tinha surgido depois desse ocorrido ou não, enfim. Aí eu comecei a ver a parte onde tem o garden, apareceram algumas fissuras nesses tijolinhos vazados, mais algumas fissuras do outro lado da torre, na outra ponta da torre. Aí eu comecei a olhar do lado, na lateral. E aí eu percebi que tinham muitas trincas. Mas muitas trincas, e essas trincas não estavam lá, porque senão alguém já tinha reparado nisso, alguém já teria alertado. Aí quando eu olhei para a janela, que essa janela aí é de um dos quartos, eu olhei para essa fachada e falei, não, isso aqui eu podia até ter passado despercebido, mas isso aqui está aumentando muito. São muitas rachaduras aparecendo. E esse bloco não estava escorado até o momento. Olha só o que aconteceu do lado da varanda. Começou a estourar tudo, Então é uma cena um pouco assustadora. Eu vou mostrar o vídeo que eu fiz. Aqui eu estou mostrando as fotos para ficarem com mais detalhes, você conseguir ver com mais detalhes. Mas olha só
o estado do prédio. Aqui a gente está bem perto da grade e tem um pouco de reflexo nessa imagem, mas dá para ver que a rachadura ela está do lado de fora e indo para dentro do apartamento. Aqui não dá para ver muito por conta que a cortina estava abaixada. E aqui é na lateral. Ó, estourou tudo, isso não estava aí. Pode ver que tem uns pedaços caídos da parede, né? E se a gente for aí pro lado esquerdo, tem uma escadinha, tá? São 2 degraus. Olha o que aconteceu. Caiu um pedaço. Mas caiu por quê? Porque alguém bateu? Não, porque caiu mesmo. Olha o que aconteceu aqui. Essa rachadura não existia. Eu vou colocar um vídeo mostrando como que estava a situação nesses dias. Então, nesse bloco, vamos ver o vídeo aqui, ó. Ele estava interditado, né, pela Defesa Civil, os 2 blocos interditados. Olha a quantidade de material que tinha chegado de escoras, porque era para escorar 2 blocos, né? Um bloco, que é o bloco de Dijon, ele foi escorado até o último andar, e o bloco Nice, que estava, vamos dizer assim, menos pior, né? Não que estava bom, mas estava menos pior, ele foi escorado até o 4º andar, do térreo até o 4º andar. E esse não era todo o material, óbvio. Uma boa parte desse material já estava dentro do bloco de Dijon, o pessoal já tinha feito uma parte das escoras. E aí vocês conseguem ver aquelas fotos que eu mostrei. Olha a situação. Imagina você olhando para isso, vendo essas rachaduras aumentar dia a dia. Você fala, meu Deus, né? O que estava acontecendo com outro bloco vai acabar acontecendo com esse aqui. Se aquele estava quase caindo, esse daqui, mais alguns dias, ele vai chegar no mesmo estado. Eu vou mostrar na Torre de Dijon. São 2 vídeos que eu fiz em 2 dias. Um no dia 25, o outro no dia 27, mas dá para perceber o estado do edifício, né? O que ocorreu aí efetivamente com a estrutura. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesses trechos que eu vou mostrar para vocês. Uma coisa interessante é que essas partes quebradas, alguma outra coisa foi retirada pelos engenheiros, até para ver o que estava ocorrendo. Mas a maior parte não é que ninguém puxou, ninguém tirou. Na verdade, caiu mesmo, desabou, né? Simplesmente caiu. Aí vocês estão vendo 2 massas, né, na parede, uma massa cinza e uma massa branca. Essa massa, na verdade, é um rejunte. Rejunte, o mesmo rejunte que se usa para azulejo. O rejunte cinza, ele foi aplicado antes do início desse processo de escoramento. O rejunte branco, ele foi aplicado depois que a primeira fileira de escoras já tinha sido colocada. Então, para você que não sabe para que serve esse rejunte que é de piso mesmo, tá? É o mesmo rejunte que a gente usa no azulejo. Você passa ele numa trinca e se houver qualquer movimentação nessa abertura, né? Porque no caso o prédio estava rachado. Sobre uma trinca ou sobre uma rachadura, eles passam um pouco de rejunte, né? Uma camada, vamos dizer assim, generosa de rejunte. Se esse rejunte trincar ou rachar literalmente, significa que as paredes do prédio se moveram, ou seja, está tendo uma movimentação das paredes, elas não estão estáveis, portanto, algo tem que ser feito. Então, o rejunte cinza foi passado antes de iniciar o escoramento. E claramente a gente vê aí nos vídeos que esse rejunte ele estava trincado, ou seja, do dia que foi passado essa massa, esse rejunte, para o dia que eu filmei, houve uma movimentação do edifício, porque todos os rejuntos, em todos os pontos que ele foi passado, eles estavam trincados. Depois que fez o escoramento da primeira fileira de escoras, que vamos dizer assim, é no quarto mais da frente, um engenheiro passou o rejunte na cor branca. E aí a gente pode perceber que esse rejunte está íntegro.
né? Uma outra fissurinha pode ter ocorrido, mas aí até aí pode ter sido só por conta da dilatação mesmo. Porque nesses dias estava fazendo muito calor, né? Esquenta, esfria, chove. Então, eventualmente, pode ter aparecido uma fissurinha mínima, mas, enfim, não houve uma trinca a ponto de indicar que estava ocorrendo a movimentação. Uma outra coisa interessante é que nessa parte aí, você vê que a parte de cima da janela está completamente, vamos falar claramente, né, estourada. Essa janela ela já não abria mais, então esse vão da janela que vocês estão vendo aí é o máximo que ela estava abrindo, ela não abria mais do que isso. E no dia 19 de fevereiro ela estava abrindo com um pouco de dificuldade, mas ela ainda abria inteira. Ou seja, esmagou a estrutura, esmagou a janela, ela travou nesse ponto. E aí eu consegui mostrar um pouquinho, algumas janelas estavam abertas, eu consegui filmar por dentro, só para vocês terem uma ideia das escoras, o que significa ter um apartamento escorado. Então vamos dar uma olhada. Pelos vídeos dá para ver que, por mais que eles tenham cuidado, né, o processo de escoramento é uma coisa meio bruta. Né, você está escorando, afinal de contas, um edifício. Uma coisa que foi quase que todos os apartamentos escorados tiveram foi vamos dizer assim, né, uma destruição do teto de gesso, do forro de gesso. Porque afinal de contas não dá para fazer uma escora no gesso. Eles tiveram que tirar e ninguém estava lá para tirar com delicadeza. Os caras estavam para escorar o mais rápido possível, então eles simplesmente arrebentaram o gesso e colocaram as escoras para garantir a segurança do prédio. Para ver, na verdade, era uma tentativa de ver se garantia essa segurança. Enquanto os trabalhos não foram finalizados, a gente estava vivendo aquele momento de incerteza. Você não sabia o que ia acontecer. Você sabia que algo estava sendo feito, mas você não sabia se esse algo que estava sendo feito se seria o suficiente para impedir o desmoronamento, impedir o desabamento do edifício. E basicamente depois que terminou esse processo de escoramento, né, a equipe que fez esse escoramento saiu, entrou a nossa equipe contratada de engenheiros, a equipe de engenheiros da construtora DMF, todo mundo começando a analisar. Aí é um processo que foi muito demorado, né? Lógico, para quem está fora de casa, quem está olhando lá o teu patrimônio com o risco de ir para o chão, cada dia parece que foi uma semana. Então o tempo demora muito para passar, embora muitas coisas ocorreram em uma semana, o que você falar, uma semana, 15 dias é um tempo curto. Para quem está vivendo isso, esses 15 dias pareceram 2 meses. Então hoje mesmo eu estou gravando isso daqui, eu paro para pensar, falo, poxa, eu estou gravando isso daqui em abril, quer dizer, fazem basicamente aí 2 meses e meio, né, do ocorrido. E a sensação que você tem é que já passaram 6 meses. As coisas, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente acaba perdendo a noção do tempo, a noção real do tempo. E depois dessa parte do escoramento, esses dias, eles basicamente nada aconteceu, pouquíssimas coisas aconteceram, porque eles estavam investigando, estavam pegando os projetos, estavam analisando a estrutura, estavam discutindo sobre o que poderia ser, o que não poderia ser, fazendo inspeções. Então, tecnicamente falando, né, em termos de obra, vamos dizer assim, basicamente que nada aconteceu durante alguns dias, enquanto não se definia exatamente o que seria feito, quem iria fazer, quem iria pagar. No final das contas, a DMF, apesar de tudo, tomou partido e de fato iniciou. Não só a DMF contratou a equipe para fazer o escoramento, mas a DMF também iniciou todo o projeto de reforma e se dispôs a fazer essa reforma, a custear essa reforma sem a necessidade do condomínio ter que arcar, ter que contratar uma empresa para fazer isso, o que nesse ponto, independente da questão deles terem ou não terem responsabilidade, independente de quem é a culpa, é algo no mínimo
vamos dizer, digno e correto, eticamente moral de ser feito. Bom, aí os dias foram passando e depois as coisas começaram a acontecer. Mas isso eu vou contar para você num próximo Interditado. Eu hoje vou ficando por aqui, mas não se esqueça, deixe o seu joinha, ajuda a divulgar esse vídeo, ajuda o canal do Professor Guru a crescer. E se você puder, se inscreva aqui no canal também, ative o sininho, que aí você vai ser notificado dos próximos Interditados. Eu vou ficando por aqui e tchau!